Bom dia, queridos, a paz do Senhor. Estamos de volta com uma palavra de esperança para a tua vida, para o teu coração. Sou o pastor Rubens, pastor da Igreja Batista Missionária de Salgueiro, Pernambuco, e viemos mais uma vez trazer a palavra de Deus ao teu coração, uma palavra que enriquece, uma palavra que fortalece, uma palavra que nos dá esperança. Por isso que nós temos como tema das nossas manhãs, nas lives, de uma palavra de esperança, porque nós acreditamos que Deus tem uma palavra de vitória para as nossas vidas todas as manhãs. Não tem coisa melhor do que nós estarmos então crendo no poder, na graça e também no cuidado de Deus para com as nossas vidas. Então você que está entrando agora, quero convidar você para estar compartilhando essa live com seus amigos, seus parentes, para que eles também sejam abençoados. Hoje nós estaremos meditando no livro de 1 Reis, no Antigo Testamento, capítulo 17, do 8 ao 16, certo? Gostaria que você pudesse pegar a sua Bíblia, você que está em casa, pegar a sua Bíblia, abrir no livro de 1 Reis, capítulo 17, do 8 ao 16, nós temos uma palavra de Deus ao teu coração através desse texto. Por isso eu convido a você a estar abrindo a sua Bíblia, compartilhando também essa live com alguém que você quer abençoar também, trazendo para ele uma palavra de esperança, né? 1 Reis, capítulo 17, do 8 ao versículo de número 16, a gente vai estar refletindo um pouco sobre esse texto da palavra do Senhor, tá bom? Então você que está aí, está entrando agora, compartilha essa live. Eu tenho certeza que Deus quer abençoar a sua vida e também a vida de outras pessoas, tá bom? Então, já pegou a sua Bíblia aí? Eu quero ler esse texto da palavra do Senhor, e está escrito aqui em 1 Reis, capítulo 17, do 8 ao 16, que diz: Então veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou, se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze o que disseste. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traz-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizesse chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Glória a Deus. Nós vemos, queridos, o texto em que nós acabamos de ler. Na Bíblia tem como epígrafe Elias e a viúva
de Sarepta. Essa viúva, ela foi usada por Deus para abençoar o profeta e também para desfrutar do milagre de Deus na sua vida. Nós vemos, queridos, aqui que esta mulher, ela estava fazendo aquilo que seria a sua última refeição. Nós sabemos, irmãos, que a alimentação é uma das principais necessidades básicas do indivíduo. E quando nos falta o alimento dentro de casa, a gente fica angustiado, a gente fica ansioso, e principalmente quando isso vai atingir também os nossos filhos. A dor é maior ainda, a preocupação é maior ainda. E geralmente ficamos, nesse caso, queridos, com grande ansiedade e também com grande preocupação. Geralmente a pessoa que mais sofre nesses casos é a mãe, mas às vezes nós sabemos que ela faz tudo para conseguir ali o sustento da sua casa, mas nem tudo, muitas vezes, é suficiente para a gente conseguir suprir a necessidade básica da nossa casa. A gente sabe que aquela mulher, ela tinha saído para pegar lenha e fazer aquilo que seria a sua última refeição e também para dar ali ao seu filho. Não tinha mais nada a fazer, havia uma grande seca, uma seca profetizada por Elias, né, sobre a orientação de Deus, né? Então, a única certeza que aquela mulher tinha naquele momento era a morte, porque só um milagre poderia realmente salvá-la. Outra coisa interessante é que a gente percebe aqui que mesmo aquela mulher tendo apenas um pouquinho de azeite e de farinha na botija, Deus ainda leva o profeta até essa mulher para que ela pudesse dividir aquilo que ela tinha na sua casa com alguém que não tinha nada, que na realidade era o profeta. Então a gente às vezes pensa que aquilo que nós temos de pouco não dá para dividir com mais ninguém a não ser com os nossos. E quando a gente pensa assim, a gente termina perdendo a bênção de ser realmente o alvo do milagre de Deus na nossa vida. Você está à espera de um milagre? Certo? O que é um milagre? Na realidade, queridos, milagre é algo superior, é algo diferente ou contrário à natureza. Ou seja, é algo extraordinário que é realizado de uma forma sobrenatural, certo? Que não tem explicação, que causa estranheza e que causa admiração e que só pode ser aceito pela fé. Porque a fé, ela é a força motriz do milagre. Saiba disso. Sem fé é impossível agradar a Deus, queridos. Nós vemos que o servo do centurião ficou curado na mesma hora, quando então ele vai até Jesus e intercede a Jesus para que cure o seu servo, o seu criado. E Jesus diz para ele: eu vou na tua casa. E ele diz para Jesus: não, Senhor, não sou digno de que entres na minha casa, lá em no Mateus capítulo 8, 13. Mas se o Senhor disser uma só palavra, o meu servo será curado, porque eu também tenho homens às minhas ordens. Se eu disser a ele: faça isso, faça aquilo, ele vai fazer. Então, Jesus olha para aquele homem, admira a sua fé e diz: seja feito segundo a sua fé. Então, queridos, nós sabemos que milagre é algo sobrenatural e a força motriz do milagre é a fé. Às vezes Deus ele faz o milagre do nada, mas às vezes ele faz o milagre do pouco que nós temos, quando nós colocamos em suas mãos. Foi o que aconteceu
com os 5 pães e os 2 peixes que foram colocados nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Isso também nos arremete à questão de ofertar e dizimar na casa do Senhor, né? Tem pessoas que, porque ganha muito pouco e acha que o que tem é pouco, não deve ser fiel ao Senhor. E essa pessoa termina sendo impedida de ser abençoada com o milagre de Deus, como foi aquela viúva, quando então Elias orientou que ela trouxesse primeiro para ele e depois fizesse para o seu filho, certo? Quando nós colocamos nas mãos do Senhor aquilo que é pouco, Ele pode multiplicar. Nós podemos ser alvo do milagre de Deus, queridos. Por quê? Porque milagres acontecem. Se você tiver à espera de um, Deus pode fazer acontecer ainda hoje, porque Deus, esse Deus que nós servimos, Ele é Deus de milagre. E você precisa realmente crer na sua palavra. Veja bem, aquilo que era para a mulher a última refeição se tornou nas mãos do Senhor uma fonte de sustento até que passasse a calamidade. Esse Deus que nós servimos é o mesmo Deus daquela mulher. E Ele pode fazer, e Ele ainda faz milagre, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Ele pode fazer com que aquilo que era para você a última refeição se multiplicar, certo? E você venha passar os dias de seca com a provisão necessária, não somente para você, mas também para a sua casa e também para aqueles a quem realmente Deus colocar diante de você com necessidade. Deus é um Deus onipotente. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou daquilo que nós pensamos. Talvez você se pergunte: eu preciso de milagre, mas o que é necessário para que eu venha receber o milagre que eu espero da parte de Deus? Nesse texto que nós acabamos de ler, ele nos dá a indicação de 3 coisas que se faz necessário fazer para recebermos o milagre. E a gente quer falar dela bem rapidinho. A primeira coisa é seguir o exemplo dessa mulher viúva, que tinha na sua casa o que era suficiente apenas para mais um dia de refeição, certo? Então, o que foi que esta viúva realmente fez? Primeiro, ela deu ouvido à voz do profeta de Deus. Versículo 10 e 11, a Bíblia diz: então ele se levantou e foi para Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Aquela mulher, ao ouvir a voz do profeta, ela então colocou a sua real situação, certo? O que é que nós aprendemos com estes versículos? É que, queridos, diante de Deus nós precisamos apresentar a real situação, como está a nossa situação, certo? O profeta era um homem de Deus, de forma em que a situação daquela mulher foi apresentada diante do profeta, porque ele representava Deus no Antigo Testamento. E a Bíblia diz que aquela mulher reconheceu o profeta como homem de Deus. Por isso que ela diz: tão certo como vive o Senhor,
teu Deus, porque ela realmente sabia que Elias era um profeta de Deus, irmãos. E ela, naquela situação difícil, apresentou diante de uma necessidade de um homem de Deus aquilo que ela estava realmente passando. Algumas pessoas, quando elas passam por situação difícil, elas nem sempre estão dispostas a dar ouvido à voz do Senhor, à palavra de Deus, principalmente quando isso é dado por meio de alguém que ela não conhece. E muitas vezes por alguém que está mais necessitada do que ela. Mas, queridos, um homem e uma mulher de Deus é reconhecida. Então, aquela mulher, ela reconheceu Elias como um homem de Deus. Aquela viúva, ela percebeu que ali era um homem de Deus. E ela, então, abre o seu coração e mostra a sua necessidade. Eu quero dizer para você que uma outra coisa que nós aprendemos aqui é que Deus, que conhece a nossa necessidade, Ele sempre vai enviar um mensageiro seu para nos dar a orientação correta em tempos de escassez, a fim de que eu e você venha desfrutar do milagre. Foi isso que ele fez com Elias. Elias estava na situação pior do que aquela mulher, certo? Pior por quê? Porque já tinha acabado o seu mantimento. Deus havia usado os corvos para trazer carne para ele todos os dias, enquanto ele estava diante do ribeiro. E o ribeiro seca. E ali, então, Deus diz, sai e vai para Sarepta, porque eu ordenei uma viúva para te alimentar. Que coisa linda aqui, queridos, é que Deus envia o profeta para a casa de uma mulher que não tinha mais perspectiva de vida, que para ela aquele era o último dia dela e também da sua casa. Mas Deus, Ele já tinha realmente providenciado meio para que o milagre acontecesse na vida daquela mulher. Mas o milagre só aconteceu quando ela deu ouvido à voz do profeta. E ela tirou como primícia para o profeta. E pela fé, ela recebeu a palavra do profeta que dizia, da botija o azeite não vai secar, e da tigela a farinha não vai se acabar. Faze o primeiro para mim. Então Deus é um Deus de primícia, queridos. Quando nós honramos a Ele, dando em primeiro lugar e obedecendo a sua palavra, Ele vai cumprir com a sua promessa. Então, o milagre, queridos, acontece quando nós ouvimos a voz de Deus. Esteja atento em situações difíceis e de escassez, esteja atento a ouvir a voz do Senhor, porque Ele quer fazer milagre na tua vida, quer levar você realmente a desfrutar do milagre que só Ele realmente pode fazer, certo? Então aquela mulher atendeu a voz de Deus, e Deus já tinha dito a Elias, eu ordenei uma mulher. Deus já tinha colocado a fé no coração dela, para ela obedecer à voz do profeta. Sabe por que muitos não obedecem, entregando a Deus como prioridade seus bens, sendo fiel ao Senhor nos seus dízimos, honrando ao Senhor, abençoando o profeta, a casa de Deus, abençoando o necessitado? Porque falta fé. E sem fé, queridos, nós não podemos agradar a Deus. Sem fé a gente não obedece ao Senhor. Por isso que a nossa fé precisa ser alimentada todos os dias pela palavra de Deus e pela oração. E nós precisamos pedir a Deus cada vez mais fé, para que no tempo de escassez a gente não venha se desesperar, porque a Bíblia diz que aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa fé, ela é provada também. O teste da fé é quando Deus nos manda fazer algo em que leva-nos a nos desapegar daquilo que nós temos em mão, daquilo que é visível, certo? Então, quando nós fazemos isso, Deus está provando a nossa fé. E quando nossa fé é provada, Deus honra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ela ouviu a voz do profeta de Deus. Deus fala através da sua palavra. Deus fala através dos seus servos. O que nós precisamos é estar atento à sua voz. A segunda coisa
que fez aquela viúva para receber o milagre foi que ela não só ouviu, mas ela obedeceu a palavra de Deus dada pelo profeta. No versículo 13 diz: Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze-o dele para mim um bolo pequeno e traz-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e também para o teu filho, diz aqui a palavra do Senhor. Olha o que é que Elias fala aqui. Qual foi a palavra de Deus? Não temas. Por que muitas vezes nós não obedecemos a palavra de Deus que vem por meio dos seus profetas? Por causa do medo. Porque às vezes nós estamos nos apegando à segurança daquilo que nós estamos vendo, daquilo que nós estamos tendo na mão. E aí já mostra que nós estamos distante da fé que Deus espera de nós. Porque a fé é a certeza das coisas que não se vê e convicção daquilo que se espera, certo? A Bíblia diz que nós vivemos não pelo que vemos, mas pelo que cremos, certo? E isso é incompreensível aos olhos daqueles que não têm fé. É incompreensível aos olhos daqueles que têm confiança nas coisas que se vê, né? Que tem confiança e coloca a sua segurança naquilo que já possui. Não, queridos, certo? Deus espera que nós tenhamos segurança e confiança nele, certo? Porque ele é o Deus que provém para nós todas as coisas. Nós precisamos então ter essa confiança nele, essa esperança nele. Como é que está a sua situação hoje? O que é que você tem feito em relação à situação que você realmente está vivendo? O que Deus tem pedido de você, certo? Que exige de você a confiança nele. Será que você não está se apegando às coisas que você tem e com medo de perder, está vivendo ansioso ou ansiosa, sem dormir de noite, né? Por causa dessa situação de crise, o desemprego, o medo do alimento faltar, certo? O que é que Deus realmente tem te pedido? Eu quero dizer para você que Deus espera de nós a mesma atitude que aquela viúva realmente teve, certo? Ela obedeceu a palavra do profeta. E para ela era a coisa mais sensata a fazer. Sabe por quê? Porque ela recebeu uma palavra de esperança. O profeta disse: vá e faze um bolo pequeno, primeiro para mim, depois farás para ti e para o teu filho, certo? E aí, saiba de uma coisa: o azeite da botija não vai secar e nem a farinha da tigela vai faltar. Olha aqui a palavra de esperança. Deus, quando Ele nos manda fazer alguma coisa, quando Ele nos ordena, Ele sempre traz uma promessa. E é essa promessa que é a palavra de esperança que nós devemos nos apegar pela fé. E foi o que aquela mulher realmente fez. Porque aquela que não tinha mais esperança, aquela que olhava e dizia: aqui será a minha última refeição e a gente vai esperar a morte, porque não havia chuva e nem alimento na terra, estavam comendo até cavalos naquela época. Então aquela mulher não tinha mais esperança, mas agora ela ouve uma palavra de esperança: vai, faz primeiro para ti, ou para mim, depois para ti e teu filho, né? Então não vai faltar. O azeite não vai secar e nem a farinha da tigela, certo? Então, aquela mulher, apegado com essa palavra de esperança, ela faz e traz primeiro para o profeta um pedaço. Olha aqui, que nós damos para Deus, para o reino de Deus, é muito menor do que o que nós usamos para nós mesmos. Você já pensou nisso? Né? Às vezes a gente não pensa. Às vezes a gente pensa que é muito que a gente devolve para Deus na casa do Senhor, certo? E por isso nós somos impedidos de desfrutar de milagre da provisão de Deus nas nossas necessidades, certo? Nós não pregamos aqui que se você entregar, você vai enricar. Não, nós estamos pregando que se você é fiel a Deus e obedece a palavra de fé,
então Ele não vai deixar faltar na tua casa. A outra coisa que nós aprendemos aqui é que mesmo em tempos de escassez, Deus espera que nós sejamos fiéis a Ele, certo? Mesmo em tempo de escassez, porque ser fiel em tempo de bonança é a coisa mais fácil que tem, e isso não é confiar em Deus, mas nós confiamos em Deus quando nós somos fiéis a Ele, mesmo no pouco. Foi o que essa viúva fez, e para ela era a coisa mais sensata realmente a fazer, queridos, né? Por quê? Porque ela tinha uma palavra, uma promessa de Deus, e essa promessa reacende a sua esperança de vida. Louvado seja o nome do Senhor, né? Ela então toma posse da palavra de Deus, da promessa de Deus. Deus não quer tudo. Ele só quer um pedaço pequeno para alguém que está necessitado. O milagre da multiplicação só acontece quando nós entregamos o pouco que nós temos nas mãos do Senhor. E sabe o que é isso? Isso é confiança. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor, cuja sua esperança é o Senhor, diz Jeremias no capítulo 17 e o versículo 7, queridos. Confiança, é isso que Deus espera de nós para que o milagre aconteça, certo? Então, o que é que Deus requer para fazer o milagre? Que a gente dê ouvido à sua palavra. Que a gente dê ouvido à sua palavra, queridos. Saiba disso. Deus não quer tudo, mas Ele quer as primícias, as primeiras coisas. O profeta diz: faça primeiro para mim, depois farás para ti mesmo e para o teu filho. Só quando nós nos esvaziamos de nós mesmos e perdemos o apego às coisas, é que nós obedecemos a palavra de Deus como realmente Ele espera de nós. Somente quando isso acontece, queridos, é que o milagre vai ser realizado, certo? Por isso o profeta diz: não temas. O medo das pessoas é que leva elas a confiar na última coisa que lhe resta, certo? Quando Elias diz àquela mulher: não temas, é porque Elias estava trazendo uma palavra de confiança para ela, certo? Ela então perdeu o medo de faltar, e ela então fez e trouxe como primícia para o profeta, que representava ali a Deus, e Deus então operou o milagre. Que coisa maravilhosa, queridos. Que coisa maravilhosa. Por quê? Aquela mulher, ela então obedeceu a Deus. Aquela mulher, ela confiou na palavra de Deus dada pelo profeta. Aonde está a tua confiança? Onde está a tua segurança? Deus quer que nós confiemos nele. Conta-se que um alpinista muito renomado, ele estava escalando uma montanha durante a noite, e de repente a corda dela se solta, ele despenca, e enquanto ele está despencando, certo, ele então, a sua corda, a corda de segurança termina então mantendo ele suspenso, né? E ele não cai. E naquela escuridão da noite, em meio ao gelo naquela montanha, aquele alpinista, ele ora ao Senhor e pede que o Senhor então o salve. E o Senhor fala ao seu coração: você acredita mesmo que eu possa fazê-lo?
E ele disse: sim, Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer. E Deus, falando ao coração dele, disse: corte a corda. E ele, no meio daquela escuridão, certo? Não teve a coragem de cortar a corda. E o Senhor disse: corta a corda. Ele disse: não, eu vou morrer. E se apegou mais ainda àquela corda. Passou a noite, um gelo muito forte, e aquele alpinista morreu congelado. E quando encontraram o corpo dele, ele estava a pouco mais de 1 metro do chão. Onde está a sua segurança? Você crê que Deus pode mudar essa realidade? Viver por fé é tomar uma decisão, confiando numa promessa, acreditando naquele que fez a promessa, que é fiel para cumprir. A obediência foi o resultado da terceira coisa que fez a viúva. Ela confiou em Deus. Deus espera que a gente confie nele. Ela confiou na palavra de Deus dada pelo profeta. Essa é a terceira coisa que nós devemos fazer para recebermos o milagre. O nosso Deus é um Deus de promessa, e quando Ele dá uma ordem, quando Ele dá uma ordem, a promessa já vem em seguida. Elias disse: vai e faz para ti, faz para mim, para ti e para o teu filho depois. Por quê? Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. Verso 14: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a condição de ver milagre, queridos. A obediência à palavra do Senhor. Agora, por que Deus realiza milagres? Há duas razões para isso. A primeira é para mostrar que Ele faz o que o homem não pode fazer. Para o homem há impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Essa é a primeira razão. A segunda razão é para levar o homem a ter um relacionamento de confiança e de fé para com Ele, para com o próprio Deus. Deus, queridos, tem sido impedido de realizar muitos milagres porque muitos não creem que Ele é poderoso para fazer aquilo que Ele disse que faria. Veja o exemplo de Sara. Quando a gente lê Gênesis, no capítulo de número 18, né? A gente vê a história ali, quando Deus faz a promessa a Abraão, que Sara iria gerar um filho. E Sara, ouvindo que atrás da porta, digamos assim, ela se ri. E Deus então pergunta: por que Sara sorri? Não, eu não sorri, Senhor. É certo que sorriu, né? Então Deus mostra para ela que Ele é poderoso para fazer. Então, irmãos, Deus, Ele quer que nós tenhamos um relacionamento de confiança. Diz o texto: será verdade que darei ainda a luz sendo velha? Olha o que é que Sara realmente fala. Sara olha para a circunstância. Irmãos, a fé leva a gente a olhar para o Senhor da promessa e tirar os olhos das circunstâncias. Você pode não estar vendo nada, mas se Deus lhe fez uma promessa, creia que Ele realmente vai cumprir. O que Ele quer é que se obedeça à sua palavra. Por que muitos não entregam seu dízimo? Por quê? Será que não vai faltar no final do mês? Será que o Senhor me dará aquilo realmente que Ele prometeu? Tem muita gente, irmãos, aí, precisando de milagre, e Deus quer fazer,
mas Deus é impedido de fazer porque lhe falta fé, confiança em Deus e disposição para obedecer a sua palavra, certo? O desafio do milagre está em confiar em Deus. Confiar é depender dele completamente. Para isso, nós precisamos desenvolver um relacionamento pessoal com ele, diário. E isso por meio de Jesus, por meio da oração e por meio da palavra. Por que por meio de Jesus? Porque só Jesus pode nos levar a ter um relacionamento de intimidade pessoal com Deus. Ninguém vai ao Pai senão por mim, diz o Senhor Jesus Cristo. Por isso, para você ter um relacionamento pessoal com Deus, você precisa confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E Ele então te conduzirá à presença do Pai, vai te selar com o Espírito Santo de Deus e você tem agora a condição de se comunicar com Deus, de adorá-lo e de ter experiência realmente com Ele, certo? Somente através de Jesus. E por meio da oração, porque a oração é uma conversa com Deus, é um diálogo com aquele que é todo-poderoso, que é o Senhor dos céus e da terra, certo? Reconhecendo a sua soberania e o seu poder, aquele que tem prazer de se relacionar conosco, certo? E quando nós reconhecemos sua grandeza, seu poder, sua soberania, nós nos ajoelhamos perante Ele. E eu digo para você, não tem oração melhor do que aquela que nós fazemos de joelho. Porque quando nós ajoelhamos, a gente está dizendo, eu estou adorando aquele que é maior. Quando nós ajoelhamos, nós estamos dizendo, eu estou me humilhando, eu sou menor, eu não mereço. Deus me dá pela sua infinita misericórdia, certo? Então, quando nós nos ajoelhamos, nós nos prostramos diante daquele que é Senhor e Rei, não é? Quantas vezes você já se ajoelhou diante de Deus? Está passando pela prova, pela luta, está no teste da fé, ajoelhe-se, dobre seus joelhos, porque quando nós dobramos os nossos joelhos, Deus então se inclina para nós, amém? Para ouvir a nossa oração e o nosso clamor. E também através da Bíblia, nós nos relacionamos com Deus através da Bíblia, porque orando nós falamos com Ele, lendo e ouvindo a sua palavra, Ele fala conosco. Por isso, aquilo que Ele fala gera em nós a confiança quando nós nos relacionamos com Ele por meio de Jesus, por meio da oração e por meio da palavra. E nós passamos a depender mais dEle. Passamos a não viver por aquilo que nós vemos ou por aquilo que nós pegamos. Não, porque nós começamos a ter o entendimento que isso pode mudar de uma hora para outra. Só dar um exemplo para você. Você tem segurança na casa que você tem, no trabalho que você tem? Comece a pensar naqueles lugares onde foi contaminado e as pessoas não podem mais voltar para as suas casas e tudo quanto ela tinha se perdeu. Comece a pensar nos tsunamis da vida, que destruiu vidas e destruiu bens de muitas pessoas nas regiões que aconteceram, né? Então, tudo nesse mundo é instável. O que permanece é aqueles que confiam no Senhor. Como diz o Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firme para sempre. Porque Deus nos dá essa segurança e essa confiança. Jó foi um homem muito rico, mas ele não colocou a sua confiança nos seus bens. Jó foi um homem abençoado com muitos filhos, mas os filhos para eles não estavam em primeiro lugar do que Deus. Por isso, quando Deus então permitiu que Satanás levasse tudo, tocasse em tudo que Jó tinha, menos na sua vida, Jó disse, Deus me deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Satanás não pode fazer nada se Deus não permitir. Então, queridos, quando nós cremos no Senhor, a nossa confiança está nele, certo? Podemos perder bens,
podemos perder filhos, podemos perder mulher, esposa, mas a nossa confiança está nele. Como cantou Lutero, castelo forte é o nosso Deus. Castelo forte é o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o desafio do milagre está em confiar em Deus. Confiar é ver antes que as coisas sejam realizadas. Aquela mulher recebeu uma palavra de esperança e ela fez porque ela viu antes, certo? E todos os dias, você já imaginou? Ela ia lá e no azeite, e na botija tinha o azeite e na tigela tinha a farinha. Todos os dias, ela tirava a mesma porção, até que veio chuva sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, a fé precede então as evidências, certo? A fé precede as evidências. Não é o ver para crer, é o crer para ver que funciona na vida daqueles que temem a Deus. Os que são da fé obedecem porque sabe que aquele que fez a promessa, ele é fiel. Que milagre você está necessitando hoje? Você crê que Deus pode fazer? A outra pergunta é: o que é que você pode entregar na mão de Deus para que Ele multiplique? Para que Ele possa realmente fazer o milagre? Se você crê que Deus pode fazer, obedeça a sua palavra. A viúva recebeu o milagre porque ouviu a voz de Deus, obedeceu a palavra, confiou nas promessas e ali ela foi abençoada. Deus quer fazer um milagre na tua vida. Ouça a sua voz, obedeça a sua palavra, confie em suas promessas, entregue-se a Ele, faça se relacionar com Ele através de Jesus Cristo. E o maior milagre você vai desfrutar, que é o milagre da salvação eterna. Esse é o grande milagre que o Senhor quer fazer na sua vida. Ele quer te conduzir à eternidade com Ele. E isso só pode acontecer por meio do Senhor Jesus. Você está à espera de um milagre? Esse milagre pode acontecer hoje na tua vida. Jesus é o maior milagre. Ele já fez esse milagre na minha vida, transformou o meu coração. Ele quer transformar o teu, para que a partir daí você venha desfrutar de outros milagres. Milagre da provisão, milagre da libertação da tua casa, milagre da restauração do teu casamento, milagre da libertação do teu filho, da tua filha. Tem grandes milagres que Deus quer fazer na tua vida, que você tem necessitado. Mas primeiro, ouça a voz desse profeta que fala com você hoje. Obedeça, confia, e aí o teu milagre vai acontecer. Deus te abençoe. Obrigado por estar comigo todas as manhãs. Convidamos você a estar de volta também amanhã na Escola Bíblica Dominical, online. E à noite nós teremos também uma palavra de vitória para você no culto a partir das 7 da noite. Tá certo? Eu quero ter uma palavra de oração sobre a tua vida. Deus, obrigado. Obrigado por esta palavra de esperança que o Senhor trouxe à vida de todos aqueles que estão nos ouvindo nesse momento e aqueles que irão nos ouvir depois. Eu quero te pedir que o teu Espírito Santo possa estar levando fé, a mesma fé que tu deste àquela estrangeira, aquela viúva, que tirou aquilo que era para o profeta, que era do Senhor, e confiou na promessa, e o milagre aconteceu. Deus, nós sabemos que muitos não têm esta fé, que muitos acreditam em ti, mas não confiam nas tuas promessas. E esses precisam
que o Teu Espírito Santo venha lhes dar fé. Pessoas que estão precisando de milagres, mas estão apegados àquilo que têm. E quando o Senhor então pede para desapegar, essas pessoas fazem como aquele alpinista. Deus, que o Senhor mude essa realidade e que essas pessoas, através do poder do Teu Espírito Santo, possa ter confiança no Senhor, possa se relacionar melhor contigo por meio de Jesus, possa se ajoelhar na Tua presença e possa, ó Deus eterno, buscar a Tua palavra e o Senhor possa gerar uma fé transformadora. Eu quero abençoá-los nessa manhã, que eles possam desfrutar do milagre e dar testemunho disso. Em nome do Senhor Jesus, tira o medo, Senhor, tira a ansiedade, traz a esperança, traz a confiança e traz a fé em Ti. Eu os abençoo no poder do nome de Jesus. Amém, queridos. Obrigado mesmo. Eu quero aqui lembrar aquelas pessoas que estão conosco nesta manhã. A irmã Euda, né, sempre está conosco. Euda Mazukiewski, a nossa irmã, que é a esposa do irmão Charles. Um abraço para a irmã Euda e sua família, para o irmão Maírton, a irmã Simoneide, né, para João Mateus também, Janilene Holanda, que está também conosco nesta manhã. Deus abençoe. A irmã Névia, lá do Brechó da Maria, a paz do Senhor. Irmão Giuseppe também, um abraço para ele, para sua casa. A irmã Ila, lá em São Paulo, está todas as manhãs conosco também. Ila Lima, a irmã Nina também, Denise e também a irmã Neide Aparecida. Deus abençoe Neide Aparecida. Cíntia Oliveira e Randeilson também, Deus abençoe aí a nossa irmã Cíntia, irmã também do Obreiro Cristiano. Um abraço para o irmão Charles também, Flavinha, que está sempre conosco também, Flávia Figueira, Clisoneide, irmã Clisoneide, estamos orando por você. A irmã Luzimar, né? Rodrigues, Deus abençoe você também. Socorro Soares, esposa do nosso irmão Edson, a irmã Socorro. Jéssica Delboni, Deus abençoe você, Júlio, né, e toda a sua família. Irmã Leonor, lá em Orocó, né, nossa filha na fé, nossa filha querida. Vinícius Gomes também, Deus te abençoe na sua recuperação. Irmã Deise, Nego, Ranielma, Dona Lia, um abraço aí, né? Irmã Vânia Gomes, Deus abençoe também. A irmã Lourinha, lá da Papiro, nossa pré-diaconisa. Nossa irmã Mary Nogueira, lá de Floresta, está também conosco todas as manhãs. Um abraço para ela, para o pastor Domício, para toda a igreja aí de Floresta, né? Irmã Marta Olinda, Marta de Olinda Barros, Deus te abençoe, né? A dentista, nossa irmã irmão Nego, já falei aqui, irmão Maílson, todos vocês que estão conosco, muito obrigado, Deus abençoe. Segunda-feira estamos de volta com mais uma palavra de esperança para você. Um abraço, em nome de Jesus, tenha um final de semana de fé e de milagres.